Mais um dia na presença de Deus, dia de bênçãos, de vitória. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Para achar hoje é a Shoftim, Juízes, no capítulo 17. Para achar Shoftim começa no 16, 18. Nós vamos começar no capítulo 17, versículo 1. Amém? Deuteronômio, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Por enquanto, vamos só nesse versículo. Olha que interessante, irmãos. A palavra de Deus diz que nós não devemos sacrificar. E os visitantes sejam muito bem-vindos e não se assustem, porque em muitos lugares, quando você ouve falar de sacrifício, fala: meu Deus, segura a carteira. Não. Aqui não tem isso, fiquem em paz. Amém? Uma coisa que a gente não está buscando é dinheiro. Porque infelizmente é assim, aí o pessoal já começa a ficar, pode ficar atento com a palavra, se sinta muito à vontade, que você não vai ouvir falar de oferta. Nós estamos falando de sacrifício da nossa vida, amém? O sacrifício, porque Deus, Ele não quer o dinheiro da pessoa, Deus quer a vida, Deus quer a dedicação, e é sobre isso que a palavra está dizendo. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Lá no famoso livro de Malaquias, que muitos gostam de pregar Malaquias, fala muito sobre isso, e fala que não se deve oferecer, eu acho que em Malaquias, agora talvez tenha até me falhado a memória aqui, não oferecer pão imundo no altar, E esse pão imundo, ora, um altar, ele não é de qualquer jeito. No altar existe uma autoridade que, teoricamente, Deus coloca, quando é Deus que coloca, para organizar, para fazer o serviço a Deus. Então, se o altar de Deus recebe pão imundo ou um novilho com defeito, o culpado é quem está na frente do altar. Então, para que fique claro, vamos entender. Deus, Ele cria, vamos fazer um resumo para a gente entender esse versículo. Deus, Ele cria um mundo perfeito e Ele cria o ser humano. Ele cria Adão, Ele cria Eva e coloca eles dentro de um local, dentro desse mundo que Deus cria. Ele cria um jardim do Éden, que é o seu jardim particular, e coloca Adão e Eva com tudo pronto. Está tudo pronto. Porque Deus poderia dizer para Adão: olha, eu criei você, eu criei Eva, aqui é uma pá, isso aqui é uma enxada, e aqui estão umas sementes, planta um jardim para mim. Deus poderia ter feito isso, mas Ele não fez. O que Ele fez? A Bíblia diz que Ele mesmo plantou um jardim e depois colocou o homem lá dentro. Isso quer dizer para nós que Deus, Ele criou um mundo, e Ele criou todas as facilidades, Ele criou todas tudo que há no mundo que o homem possa ter criado, foi através da inteligência de Deus. E Deus quer que o homem tenha o melhor, venha usufruir do melhor dessa terra. Deus quer que você tenha paz, segurança, confiança, tranquilidade. Esse é o plano perfeito de Deus. E mais que isso,
Quando o homem foi rebelde, quando o povo foi rebelde a Deus e foi levado muitas vezes para o exílio, muitas pessoas foram para o exílio para não morrer ali. No exílio, Deus tratou pessoas, fez com que muitos dos seus servos tivessem uma vida muito digna. Tanto que até hoje tem judeu que não quer voltar para Israel. Tem muitos. Né? E existe a lei da aliá, mas não vamos entrar nessa questão. Deus criou um mundo perfeito. Só que nós temos, todo ser humano, todos nós temos um teste. Estávamos falando sobre isso no carro hoje. Deus, ele vai provar. Deus não prova as pessoas. Porque a doença, eu não creio que isso seja uma prova. Eu não creio que isso seja uma prova. A Bíblia mostra que Deus não prova as pessoas na necessidade. Isso é bíblico. Deus prova as pessoas no amor. Por exemplo, quer ver uma das primeiras, entre aspas, aí uma das primeiras provas? Quando Deus tira o povo do Egito. Deus tira o homem do Egito e leva para o deserto. Ali eles iam passar por uma escola, né, e chegar até a terra prometida. Ia ser um momento de purificação, porque sai do Egito cheio de idolatria. Então eles vão passar. Quando Deus tira eles do Egito, eles começam a reclamar. Porque o que eu vou comer? Porque não tem água, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas Deus estava ali mostrando o poder dele para o povo. E Deus vem prover. Quando o povo começa a reclamar que não tem carne, porque veja só, vai fazer uma viagem de 40 dias, esse é do plano. 40 dias de viagem. Não dá para levar a churrasqueira debaixo do braço, né? 40 dias de viagem. Há 3.500 anos atrás, você tendo pão e água é uma bênção. Não é? Então, passou os 40 dias, não, eu estou com pão e água, graças a Deus. Quando eu chegar na terra prometida, aí eu vou ter a vida que Deus me prometeu. Mas aí o pessoal já começa a se antecipar. Não, eu quero carne, eu quero carne. E Deus não repreende o povo por causa disso. Deus, ele disse para Moisés, para Moisés, fala para eles que essa noite eles vão comer carne. E amanhã, pão do céu. Depois, Deus diz o seguinte, depois eu vou prová-los. Olha só, Deus faz com que haja um vento, venha lá dos lados dos mares, oriental, não lembro agora, e vem uma enxurrada, Deus faz um milagre, tem carne que eles comem por mais de um mês, ok, e no dia seguinte começa a cair o maná do céu. Esse maná é o pão que eles vão comer no deserto, ok. E aí Deus fala, agora eu vou provar eles. Como? Eles vão colher o maná 6 dias da semana. Mas no 7º dia, não vai ter maná. Ninguém deve sair da sua casa. E olha como que Deus se manifesta mudando. Todo o tempo Deus quer mostrar para mim e para você, que nós temos que confiar nele como o filho confia no pai. É isso que Deus quer mostrar. Olha, a instrução que Deus dá, vocês não vão comer, vocês não vão colher no 7º dia o maná, vocês vão colher todo dia a porção para aquele dia, não deixe nada para o dia seguinte. Alguns teimosos, vai que amanhã não tem, falta de confiança, deixou para o dia seguinte, o que aconteceu? Virou, apodreceu, mofou, virou bicho, fedeu, porque desobedeceram a Deus. E assim era o maná, toda vez que se alguém guardasse, ele estragava no dia seguinte. Ou seja, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha Yeshua pregando a Torá. Yeshua anulou a Torá? Não, ele veio trazer o verdadeiro sentido da Torá. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Só que tem um porém. Na sexta-feira, Deus disse o quê? Que seria o 6º dia, que não tinha essa história de feira, né? No 6º dia, a ordem de Deus é, hoje vocês vão colher dobrado. Por quê? Porque amanhã é o meu santo dia.
Hoje vocês vão colher dobrado para comer hoje e amanhã. Mas não vai estragar? Não. Por que não vai estragar? Porque Deus está no negócio. Aí o milagre, nesse dia não estragava. Então Deus ele vem mostrar o quê? A confiança. E quando as pessoas, as pessoas começam a se rebelar contra Deus, eles perdem a entrada na terra prometida. A seguinte geração entra, estabelece, já no deserto Deus seleciona um sistema de adoração. Um sistema onde, para a pessoa se chegar a Deus, nós, no nosso pecado, não podemos chegar diante de Deus. Então Deus ele cria o quê? Um sistema onde nós vamos, por causa do nosso pecado, derramar um sangue inocente de um animal. Esse animal, ele tem que ser um animal perfeito. Ninguém podia pegar um animal, esse aqui não vai dar para eu vender, não dá um bom valor. Eu vou dar esse aqui. Não. Você vai oferecer um animal perfeito. E sempre foi assim, até que o templo foi destruído. A ordem aqui é não oferecer um animal imperfeito. Quando acontece o sacrifício de Yeshua, ele toma lugar do sangue do animal, ele entrega o próprio sangue dele para nos redimir dos nossos pecados. Nós, como gentios, não judeus, estávamos longe de Deus, estávamos separados, como Paulo disse. Nós não tínhamos nenhum acesso a Deus, porque só o judeu podia chegar no templo, só os judeus podiam fazer o sacrifício de animais. Quando Yeshua vem, ele abre a porta para nós. Aqui no Brasil, nós temos como pedir perdão a Deus e apresentar um sacrifício, mas não mais de sangue. Você pode apresentar um sacrifício de sangue? Pode, mas como que é esse sacrifício de sangue? O sacrifício de Yeshua, ou de Jesus, ok? Ó Senhor, eu pequei, mas o Senhor ofereceu Yeshua para o meu perdão. Eu reconheço isso e eu apresento a Ti. Você está oferecendo a Deus o seu sacrifício, que é Yeshua. Mas além disso, tem a sua vida. Nós temos o quê? Hoje é um dia santo, um dia separado para Deus. Estamos aqui como um sacrifício para Deus. Nós estamos nesse momento oferecendo um sacrifício a Deus. Um momento que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Enfim, não, nós estamos aqui louvando a Deus. E a palavra diz que nós não devemos sacrificar ao Senhor um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição. E aí é onde é o grande pecado da humanidade. Porque a humanidade resolveu que a lei de Deus teria sido abolida. A humanidade resolveu que a lei é velha, é antiga. E a humanidade resolveu seguir preceitos de homens. Talvez os irmãos, principalmente que estão nos visitando, falam, mas o que esse povo fica cantando em hebraico, palavras hebraicas? Na verdade, nós estamos honrando a Deus, porque pela vontade da humanidade, hoje não haveria, sabe o que seria do hebraico? O que é a língua cananita? Não existe mais. O que aconteceu com a língua dos jebuseus, dos amorreus, dos cananeus? Foram todas aniquiladas. E esse era o plano para o hebraico, para o povo de Israel. Esse era o plano. Vamos acabar. Eu fiz uma pesquisa esses dias no Google, achei muito interessante. Eu fui lá no Google e coloquei para traduzir Jesus do português para o hebraico. E, para minha surpresa, como eles traduzem? Yeshu, roubado o Ain, tirado o Ain. Acredita, pastor? Tradutor do hebraico do Google traduz Jesus como Yeshu. Em qualquer outra língua vai estar completo, mas no hebraico está Yeshu. Por quê? É um acróstico. No hebraico, Yeshu, ele faz um acróstico a
que o nome dele seja esquecido ou amaldiçoado. Está errada a tradução, mas quem manda, obedece, quem pode manda, né? Então, eles estão traduzindo para esquecer. A ideia deles é essa. Então, quando Yeshua, quando ele aparece, ou Jesus, quando ele aparece para Paulo, Paulo diz claramente, está em qualquer Bíblia, Jesus apareceu para mim e falou em hebraico. É a língua que Deus escolheu, mas o mundo não gosta, tudo bem. Mas nosso papel é amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então nós temos que ter essa questão, essa conexão com Deus. E o Shabat, aproveitando o pastor falou, eu não ia falar de Shabat hoje, o pastor falou, me acendeu. O Shabat é coisa maravilhosa. O Shabat, olha, se você pegar lá na sua Bíblia, aqui na Bíblia cristã vai estar tão diferente da Bíblia hebraica. Lá em Êxodo, capítulo 2, Êxodo não, Gênesis, perdão. Acho que é 2:1. Olha só, 2:1, né? Olha o que diz. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Ok, nenhuma novidade, né? Vamos ver como está aqui na Bíblia, na tradução da Bíblia hebraica. O versículo 2, por favor, irmã. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos pegar a tradução do hebraico. Assim, os céus e a terra foram terminados com tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Assim, versículo 3, irmã, é aqui que está a chave, por favor. Está no 3, né? Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Perdão, está isso mesmo. Versículo 3. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Isso não está na tradução da portuguesa. Então, uma explicação por que Deus guardou o Shabat. Deus fez o Shabat e ele descansou do Shabat para que o Shabat produzisse por ele mesmo. No livro que a gente fez aí, o Shabat das Delícias, eu fiz até um exemplo. Ora, imagina você pegar, você que é pai, vamos resumir em 7 dias. Você vai construir um carrinho de rolemã, coisa que a gente não vê mais hoje, né? Hoje está tudo eletrônico, né? Mas você vai fazer um carrinho de rolemã para brincar com seu filho, com a sua filha. Aí, você pega lá no domingo, você sai e encontra uma madeira lá que você acha que é boa. Na segunda-feira você vai lá, procura uma marcenaria, pede para fazer o corte, faz os cortes da madeira. Na terça-feira você compra as rolimã, compra lá uns pregos que você precisa e tal. Na quarta-feira você começa a montar o carrinho, monta tudo direitinho. Na quinta-feira você dá uma lixada nele. Na sexta-feira você pinta ele, dá aquele trato. E chega a sexta-feira à tardezinha, está tudo pronto. Você fala, amanhã é o dia de eu brincar com a criança. Vai lá, coloca um capacete, coisa que a gente não fazia naquela época. E se arruma todo sábado de manhã, é o dia da obra do Senhor produzir por si mesmo, é o dia de ser o fruto do seu trabalho. Olha, o carrinho de rolemã que eu fiz para o meu filho, vou tirar foto, vou gravar vídeo, vou guardar para quando eles tiverem, né, os meus netos, eles verem o que eu fiz. Não é uma coisa bacana? Muito legal. Só que aí, o que acontece? Tudo pronto. Aí você senta a criança lá na ladeira, lá em cima, e senta junto com a criança e vai, e o carrinho empaca. Aí você força o carrinho não anda.
Aí você sai do carrinho, levanta, olha, roda as rolimã, tá tudo certinho, tá tudo pronto para funcionar, o carrinho foi feito de acordo com os moldes. Mas você senta no carrinho, o carrinho não anda. Assim também é o Shabat. Deus fez tudo para que no Shabat o povo se deleitasse nele, mas o povo está com a roda presa, não roda, não anda, não prospera. Deus, ele tem essa conexão de pai e filho, ele quer ensinar, tanto que ele fala lá em Isaías 58, 13 e 14, se não me falha a memória, ele dá receita para você ter uma vida próspera, próspera financeiramente, próspera de saúde, próspera de familiar, próspera no seu trabalho, próspera no seu bem-estar. Qual que é a receita que Deus fala? Aquele que chamar o Shabat de deleitoso o dia do Senhor, não o profanar e abraçar a minha aliança. Esse daí, eu vou colocar ele no alto. O que Deus está dizendo? Está dizendo que se nós honrarmos a Ele, como Ele nos ensinou, o que a obra de Deus vai fazer sentido. A minha vida passou a fazer sentido quando eu comecei a guardar Shabat. E eu sei que é a vida de muitos aqui, e daqueles que começam a fazer, mas é tão difícil. Não é difícil. Não é difícil por quê? Porque se você for fazer isso, você vai fazer porque você honra a Deus. Mas muita gente fala, não, mas a maioria tá todo mundo no domingo. Aí eu venho para o texto. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha que haja imperfeição. Está escrito na Bíblia que é para guardar o primeiro dia da semana? Não está. Então, mas eu vou oferecer ao Senhor. Imperfeito. Porque Deus mandou guardar o Shabat. Então, não adianta. A religião, como diz o Rabino Shulam, é o maior obstáculo para o homem ter um relacionamento com Deus. Parece meio louco, né? Mas é verdade. O que atrapalha o homem de se conectar com Deus é a religião. Porque a religião, ela é cheia de homens sábios. E a sabedoria do homem faz o quê? Cria dogmas, cria divisão, cria separação. Eu vi também um rabino esses dias num podcast falando o quê? E o que muitos já falaram. Nós não somos proselitistas. Eles falam com orgulho. Não somos proselitistas. É? Então vocês devem a quem o Estado de Israel? Porque foi votado em 47, 46, não lembro agora? Oi? 48, né? Obrigado, irmã. Foi votado em 48 se Israel ia ser uma nação ou não. E quem que votou a favor? Alguns países que creem em Cristo. E por que votar em Israel? Por causa da Torá. E como essas pessoas conheceram a Torá? Alguém fez proselitismo. E não foram eles têm essa dívida. Nós não somos proselitistas. E vocês, por isso que Jesus veio. Eles falam tanto mal de Jesus, mas se eles fossem proselitistas, que é o que a Bíblia manda fazer, ensinar as pessoas a fazerem a obra deles, eles não precisaram estar negando Yeshua hoje. Mas não, precisou de Yeshua vir fazer o trabalho deles. Nós não somos proselitistas. Pois é. E querem que estão esperando o reino de Deus. Eu não tenho nada contra judeu ortodoxo. Eu só estou dizendo que a religião é uma religião. É uma religião que guarda Shabat. É uma religião que tem muitas características boas. Mas negam Yeshua. Mas se a gente vier para o mundo cristão, da onde eu saí, eu vou falar de mim, para não falar de ninguém. Vou falar de mim. Eu aqui. Olha. Eu criei em Jesus. Mas e na Torá? Não, a Torá foi abolida. Então, peraí, Jesus é a identidade aqui, a identidade de Yeshua está aqui, ó. Você pegar para a polícia e falar, me dá seu documento, aí você dá. Aí o cara da polícia fala, isso aqui não é seu. E aí? Não, mas não é seu. Você vai fazer o quê? É o que eles fazem.
Então nós temos que buscar a Deus e conhecê-lo. Deus, ele vai se revelando na nossa vida de forma maravilhosa. Mas ao tempo que nós nos entregamos a Ele, deixamos Ele falar sem a religião. A religião, ela não é ruim, ela é boa. Ela como eu falo sempre sobre o Salmo 80, não vou falar hoje. Mas o Salmo 80 revela muito bem isso. O povo vai morrer no pecado, e para o povo não morrer no pecado, Deus permite que ele vá para uma religião, seja ela qual for. É um pronto-socorro para a pessoa não morrer. Aí lá ela vai dar uma melhoradinha, vai parar de roubar, de mentir, isso, aquilo, ok, ela começa a ter uma vida melhor. A partir dali vai depender se ela vai ter o interesse de conhecer Deus verdadeiramente, ou se ela vai amar a religião, ela vai querer um cargo. Tem gente, eu conheço, pessoas que sabem toda a verdade, mas está pregando a mentira, porque não quer mexer com o povo, né? Para quê? Deixa assim. Então, ofereça a Deus o seu verdadeiro louvor. Ofereça a Deus, a gente não vai alcançar a perfeição, mas ofereça a Deus aquilo que é bom, aquilo que Ele diz. Não, a religião não é que você pode. Muita gente olha para a gente como essa congregação, pensando que a gente é um religioso. Não tem problema de achar isso, mas a Bíblia tem que estar acima de um dogma, seja ele qual for. É a Bíblia, é o que está escrito, não o que o homem fala. Ok? Então vamos lá. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. É a abominação. Sabe o que é abominar? A abominação. Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No original, a anomia, a falta de lei. Aí eu orava, não é nada errado orar por cura, nós cremos nisso e nós oramos por isso. Não há nada em expulsar o demônio se uma pessoa estiver possessa, normal, é bíblico. Mas, o que eu estou trazendo aqui é que esses sinais não é sinal de que a pessoa está servindo a Deus, como Balaão não estava. O pastor falou sobre Balaão aqui. Balaão era praticamente um feiticeiro, mas ele tinha um dom, ele ouvia Deus. Deus não faz distinção de pessoas. Amém? Muito bem. Aí ele diz mais, quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor, versículo 2, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que não te ordenei, e te seja denunciados e o ouvires, então indagarás bens. E eis que, sendo verdade, é certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem e a mulher que fez esse malefício às tuas portas, e os apedrejará até que morram. Isso daí é uma situação que havia antigamente, não havia um sistema judicial, era todo um povo que era uma nação de Deus. Aqueles que cometiam pecados graves eram apedrejados. Hoje ninguém é apedrejado, ok? Vivemos na graça. Hoje a pessoa pode dizer que Deus não existe, e mesmo assim Deus manter ela com saúde, com vida, e dar oportunidade a ela no caminho dela reconhecer a Deus e ter a chance de entrar na vida eterna, ou ela continua a sua vida normal até o dia que acabar. Acabou? Aí sim, o julgamento é no mundo vindouro. Mas o que eu trouxe esse versículo aqui que faz parte, né? Porque tem muita gente que diz, que fala assim, não, mas eu não tenho nada a ver com essa história de adorar sol, eu não tenho nada a ver com isso de adorar lua ou sol, será que eu de novo, lá no passado, não adorava algum Deus, falso Deus? Eu descobri que, sem querer, eu era um adorador de sol. E eu vou dizer para vocês por quê. Deus diz que não se deve adorar o sol. Olha só que interessante, eu peguei isso aqui, é história, tá?
Só que a história, eu peguei fiz uma pesquisa sobre a questão do culto ao Deus Sol. E olha só o que eu vou ler brevemente, para vocês entenderem como que está na história. Não é eu que estou falando, é história. Eu peguei e copiei o texto. Culto a Sol Invictus. O culto ao Sol Invictus, também conhecido como Sol Invictus ou Sol Invencível, era uma projetada solar que se tornou proeminente durante o Império Romano. O imperador Aureliano, no século III, depois de Cristo, promoveu fortemente o culto ao Sol Invictus. Esse deus solar se tornou uma figura influente no panteão romano. Depois dele veio Constantino, né? Soldados, tal. Vamos pegar aqui. Festividades solares. Os romanos tinham vários festivais dedicados ao culto do Sol, como Dies Natalis Solis Invicti, comemorado em 25 de dezembro, durante o solstício de inverno. Esse festival marcava o renascimento do Sol após o solstício mais curto do ano. E eu vou parar por aqui. Não vou falar muito sobre isso não. Mas eu descobri que a religião que eu participava, ela tinha uns certos cultos e certas festas por causa do Deus Sol. E a Bíblia diz, o Senhor guardará o sábado. Aí não, é domingo, mas por quê? Por causa da doutrina. Mas que doutrina? De que doutrina? Quem nós estamos servindo? É essa a questão. Então nós temos que guardar realmente a palavra, o que está escrito. Já aconteceu, antes quando a gente estava saindo, minha esposa mesmo chegou lá para o pastor, eu conversei também, né? Mas a da minha esposa foi mais interessante, que ela veio mostrar para o pastor, como é que eu vou ensinar isso aqui para as crianças, se na Bíblia está diferente? Olha, irmã, aqui é assim que funciona. Então você tem que ensinar o que está, não é o que está na Bíblia. Então, e tem gente que aceita isso. Adoração imperfeita. Mas tem grandes templos, e daí? E daí? Deus não está atrás de coisa grande. Se Deus estivesse atrás de coisa grande, ele jamais teria escolhido Israel, que era a menor das nações. Muito bem. Versículo 8. 8 e 9, irmã. Veja só, versículo 8. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, quando você tiver um problema muito difícil de você resolver, de você saber o que é certo ou o que é errado, entre caso de homicídio, de demanda, de violência e outras questões de litígio, questões que não sabe o que fazer, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Aqui está falando o quê? Qual é o lugar que Deus escolheu? Jerusalém. É lá o local que escolheu. E a Bíblia fala que é de Jerusalém, de Sião, que vem a lei, a Torá. Então, quando nós temos alguma dúvida, alguma coisa que não está batendo, como que eu vou resolver? Seja até mesmo na religião. Está tendo uma dúvida, está tendo uma prática, mas eu não estou sabendo da onde vem essa prática, se ela é certa ou errada. Consulte a lei que vem de Jerusalém. Amém? A Torá, a sua Bíblia, que está na sua mão, ela mesma. Não precisa ser hebraica, não, pode ler ela com calma, às vezes é bom a gente usar um dicionário, para ler a língua portuguesa, é triste, porque muitas vezes, né, como eu falei, Yeshua disse para aqueles obreiros, não eram Zezinho do bar, eram obreiros, quem que expulsa demônios e faz milagres em nome de Jesus? Pessoas de igreja. Aí eles chegam para Jesus e falam, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, eu usei o teu nome, e ele diz, apartai-vos de mim, não te conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aí tem que pegar o dicionário, o que é iniquidade? Anomia. O que é anomia? Falta de lei. Então, se pegar um dicionário, dá para pegar bastante coisinha boa aí. E aí ele diz assim, quando acontecer isso, virás aos levitas, sacerdotes,
e ao juiz que houver naqueles dias. Lógico, aonde, aí fala, vai lá para o sacerdote, vai lá para o pastor, para o pregador. Pode ser que o pastor, o pregador seja uma pessoa que tenha a visão de Deus, amém, então é ir lá mesmo. Mas você tem que saber se a visão é de lá, se a visão dele, se Deus falou para você, procurar a visão que vem lá do lugar que Deus escolheu, o líder que você vai procurar, ele tem que ter a mesma fé, senão não adianta. Aí ele diz, que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Ou seja, uma pessoa que conhece a lei, que conhece a Torá, que conhece os mandamentos, que conhece Yeshua, que conhece Jesus, essa pessoa vai te dar um conselho pautado pela Bíblia. Um conselho que se te der, você fala, tá bom, pediu para o pastor um conselho, o pastor te deu um conselho, o pastor Edson deu um conselho para mim, ok. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Com certeza, ele vai abrir a Bíblia, se ele não lembrar onde está na hora, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai falar, irmão, está em tal lugar. Ah, então eu posso fazer. Os crentes de Bereia, se você agir dessa forma, você está temendo a Deus, só que você vai ter um problema. A maioria das pessoas ao seu redor não vão gostar mais de você. Você vai perder muito amigo. Vai perder um jantar, vai perder um churrasco. Isso faz parte. Vai perder. Mas você ganha muito mais. Você ganha muito mais. Amém? Então vamos lá. E te anunciarão a sentença do juízo. E fará segundo o mandato da palavra que te anunciarem. Do lugar que o Senhor escolher, e terás o cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. Vai seguir pela linha, porque você está buscando um entendimento pautado na Torá, na Bíblia, na verdade, não na religião. Pode ser cristã ou pode ser judaica. Tem muita coisa aqui também de judaísmo que eu vejo que é pura religião. Eu nem vou falar o que aqui, mas tem um negócio aí que todo mundo, para mim não está na Bíblia, eu estou fora. Vou seguir a Deus. E não quero nem saber se o judeu acha que eu sou homem de Deus ou não. Não me importa. Importa o que Deus sabe de mim. Amém? Aí ele fala, segundo, versículo 11, segundo o mandamento da lei que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem, farás da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita e nem para a esquerda. O que é esse direita e esquerda aqui? O pecado, ele tem várias faces, mas vamos resumir em duas faces. Tem o pecado, o pecador, que ele está lá pecando, aí um dia ele encontra a palavra de Deus, ele fala, agora eu vou seguir a Deus, ok. E aí, ele deve seguir a Deus, se manter no centro, porque Deus está no centro da palavra. Aí, ou a palavra está no centro do universo, enfim. Aí, tem o pecado da esquerda. O que é o pecado da esquerda? É aquilo que a pessoa vai pecar, vai roubar, vai mentir, vai enganar. Às vezes, vai extorquir a pessoa usando a fé. Isso é muito comum. Pecado, a pessoa, ela conhece a palavra, mas ela desviou para a esquerda. Agora, tem também o pecador da direita, que ele não faz nada disso, mas ele peca para onde? Ele quer ser mais santo que todo mundo. E aí ele começa a o quê? A criar regras. Ah, não pode isso, não pode aquilo, a mulher não pode colocar um brinco, a mulher não pode passar um batom, tudo bem, tem casos de exagero, mas começa a inventar um monte de regra e a pessoa começa a viver opressa. Eu não vou falar nome de religião, mas tem uma religião aí que a pessoa não pode comprar uma roupa, ela só pode comprar roupa no brechó. Só pode comprar no brechó, porque é ostentar lá e na C&A e comprar uma blusinha de R$30. Não, é sério, e é tradicionalíssima. A pessoa não pode ter uma roupa nova. O homem, pois, que houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. Eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo que o ouça para que todo o povo que o ouça tema e jamais se ensoberbeça. Ou seja, aqui está dizendo que a pessoa orgulhosa, ela vai morrer, mas não é aqui, não. É a pior das mortes. É a morte espiritual.
O soberbo, ele vai morrer espiritualmente. A Bíblia fala que naquele dia, as pessoas, todo mundo vai ressuscitar. Uns vão se ressuscitar e entrar para o banquete. Mas a Bíblia é tão clara, porque ela diz que naquele dia, os maus vão ressuscitar também. E eles vão ver o banquete, as pessoas, Abraão, Isaac, Jacó e os salvos, só que eles vão estar numa fila para a morte, para morrer de novo. É muito pesado, é muito triste, mas é a Bíblia. Nós temos... Oi? É rico e Lázaro, né? O rico e Lázaro. Tá vivendo, mas está vendo certo. Tá, exatamente. Ele viu Lázaro no seio, junto de Abraão. Ele viu, mas ele não pôde participar daquilo. E a gente corre tanto atrás de tanta coisa aqui. E eu digo uma coisa para vocês. Não não busque a Deus por interesse. Não. Busque a Deus por amor. Queira amar a Deus. Ele vai dar tudo que você precisa e mais um pouco ainda. Mais do que você precisa. Eu quero só trazer uma coisa aqui. Sobre os mandamentos de Deus. Que tem gente que diz assim, eu estou na graça, então esse negócio de lei já passou. Isso é um grande equívoco. Tem vários vídeos aí no canal da igreja mesmo, o pastor, tem ministrações nossas também, falando sobre isso. A Bíblia esclarece muito bem isso. As pessoas confundem lei sacrificial com mandamento de Deus. Lei sacrificial é aquela lei de para você ter comunhão com Deus, tem que sacrificar um animal no templo que não existe. Esse é impossível e Yeshua cumpriu para você. Agora tem os mandamentos, que não é lei, como o pastor disse, né? Porque lei é simples. Tem uma lei, se você passar aqui no semáforo a mais de 40 por hora, é lei. 40 por hora. Se você passar mais que isso, você vai ser o quê? Multado, penalizado. Só que tem uma questão. A gente vai desobedecendo e a gente vai se dar mal uma hora. Aí vai, Deus! Não é Deus, é a escolha do homem. Então veja só. Olha o que Yeshua disse, que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Toda e qualquer pessoa que está cansada, está sobrecarregada, está carregando um peso maior do que pode suportar, Jesus está dizendo: vem a mim. Você quer descanso? Vem a mim. E ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele que vai tirar essa carga pesada que você está carregando. Não se iluda. Vou fazer tal coisa, vou numa festa e vou esquecer. Ok, vai na festa, brinca, esquece. Mas no dia seguinte, está lá. Não, Yeshua vai te dar paz em todo o tempo. E aí ele diz mais. Só que as pessoas gostam muito desse versículo, mas não gostam do versículo seguinte. Entendeu? Ela não gosta do versículo seguinte. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se você vê alguém arrogante, pode pregar muito bem. É arrogante? Não está te ensinando a verdade. Porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Todo tempo Deus quer te dar descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que isso quer dizer, o meu jugo? O jugo de Deus é a lei. A gente sofre por desobedecer a lei. A gente sofre por não dar ouvidos ao que está escrito. Mas eu estou fazendo tudo o que me ensinaram a vida toda. Mas, infelizmente, não ensinaram a Bíblia. É essa a questão. Aí o que acontece? O jugo, todo mundo, veja só, todo mundo tem está debaixo de um jugo. Não tem ser humano para falar, é a mesma coisa, pega um pudo e solta na rua, fala que você está livre. Quanto tempo esse pudo vai ficar, se ele não for atropelado? Porque o bichinho fica aqui, doidinho, né? Ele vai ser o primeiro que vai pegar ele, vai falar, agora você é meu, vai meter uma coleira nele. Vai ou não vai? Assim é o ser humano. Eu sou livre, vem cá.
o diabo vai lá e bota o jugo. O jugo é o quê? Usava no animal. Às vezes colocar 2 boi, colocava aquele jugo pesado para os dois andar juntos e o bicho vai fazer o trabalho. O escravo, muitas vezes, ele carregava o jugo. E tinha uns donos de escravo, que eu acho que é a pior classe de ser humano que existe, ou que existe, né, infelizmente. Que eles ainda colocavam, que tinha um jugo, o cara colocava um jugo no escravo, e na rua a pessoa olhava ela pelo jugo, sabe, essa aqui é do fulano, é o escravo do ciclano. Por quê? O jugo. Pelo tipo de jugo sabia quem que era o dono daquele escravo. E tinha os homens tão mal, ou às vezes com castigo também, que colocavam um jugo de ferro. A pessoa andava com aquele trambolho, e tinha que trabalhar com aquele trambolho. Está entendendo? Vinde a mim todos que estáis cansados. O inimigo coloca esse jugo em nós. Não é a gente, não, é o inimigo. E por talvez uma falha, eu estou livre para ir. Não está livre, não. Eu posso escolher. Pode, vai, escolhe. O inimigo vai lá, está livre, ele coloca o jugo dele. Então Yeshua ele diz, olha, ainda que você, aí eu estou, né, acrescentando aqui, ainda que a gente possamos estar com alguma carga muito pesada, Yeshua está dizendo, ei, vem aqui, vamos trocar, eu vou tirar esse jugo pesado de você, mas você não vai ficar livre. Você vai ficar livre do pecado, do mal, mas eu vou colocar o meu jugo. Só que o meu jugo é um jugo suave, é um cachecol, sabe? Confortável. O que é esse cachecol? É um cachecol de 10 fios, ele tem 10 cores. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, reconheça, Deus é único, Ele é o teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não vou ter outros deuses, nem liderança que se faça passar por Deus. O que é o Deus? O João disse, nós somos escravos daquilo, o homem é escravo daquilo que ele é, daquele que o vence, né? daquilo que ele é vencido. Se você tem a Torá te ensinando a verdade, e você está fazendo diferente, você está vencido por aquele lado. Você é servo não da Torá, mas sim servo do homem. Então, você reconhece, você não vai ter outro Deus. Você fala assim, não aceito, eu aceito sua palavra. Não usa, a terceira cor, não vai usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus para fazer negócio. Que tem de, eu sou irmão, sou crente, viu? Sou crente, pode confiar, assina aqui. Quarto mandamento, a quarto fio, guardar o Shabat. Quinto, honrar pai e mãe. Não só o nosso pai e nossa mãe terreno, mas honrar nosso pai Abraão. Eu sou filho de Abraão, então viva como Abraão. Abraão não vivia na graça, não. Ele era agraciado, sim, mas ele guardava a lei. E olha que ela nem estava escrita ainda, né? Mas ele guardava. Muito bem. Aí depois vem, sexto fio, aí talvez eu troque aí, alguém me ajuda. Não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho, não adulterarás e não cobiçarás. Me fala, qual desses 10 mandamentos é impossível? Nenhum deles, todos são possíveis. Então, então veja só, Yeshua nos trouxe, mas ele tira o jugo pesado, a carga pesada, seja do pecado, porque é pesado, ou seja da religião pesada também. Ele tira, tanto que, por que os seus discípulos não lavam as mãos quando estão comendo? Segundo a tradição dos nossos anciãos, não é que eles estavam com a mão suja, não, é porque a religião determinou que teria que fazer a lavagem cerimonial, Nilat Yadai, um negócio assim, que tinha que lavar a mão na canequinha, lá no muro, no Kotel, lá em Jerusalém, até hoje tem lá um tanque lá com as canequinhas presas, ele abre a torneira, põe a água dentro, aí na caneca ele vai jogar, senão ele não está com a mão pura. Aonde está escrito isso na Bíblia? Yeshua não ensinava isso. Não estou dizendo que eles não poderiam fazer, talvez, tanto que não falou que era todos,
Talvez alguns até faziam. Mas o que eu estou trazendo aqui? É um ensino bom. Lavar as mãos sempre é bom. Mas o que estava acontecendo ali? Por que Yeshua, naquele momento, Yeshua estava, ele não condenou os discípulos que não tinham feito a lavagem ritual. Não estou dizendo que é ruim, mas ela não está na Bíblia. Nós temos que andar de acordo com a Bíblia. Porque tudo bem, se tiver que começar a lavar a mão dessa forma, eu vou lavar. Mas se eu começar a lavar a mão dessa forma, daqui a pouco vai vir uma outra instrução, e uma outra instrução. Aí vai chegar aquela hora que, acho que Pedro fala, né? Por que vamos colocar eles debaixo de uma lei que nem nossos pais suportaram? Aí a pessoa, está vendo? A lei de Deus a pessoa não suporta. Não, não é a lei de Deus que a pessoa não suporta. Não é a lei de Deus. Amém? Então, finalizando, é isso aí. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Deus, ele está para nos aliviar. Vamos chegar diante de Yeshua, diante de Jesus, mas vamos oferecer um louvor, vamos oferecer um sacrifício aceitável. Não ofereça para Deus, não ofereça para Jesus um sacrifício impuro, abominável. É abominável que se rompa com a lei de Deus, é abominável que se esqueça da lei de Deus, é abominável que se infrinja a lei de Deus. Amém? Vamos ficar de pé então em nome de Yeshua HaMashiach para nós terminarmos.